Bom dia, pessoal. Vim falar com vocês hoje sobre essa releitura que eu fiz do Batman Noel, do Libarmejo. Roteiros e desenhos do Libarmejo. Tá aqui essa capa linda, né? Desenhada por ele. A lombada. Ok. E essa contracapa aqui também lindíssima. É uma história completa em 116 páginas. O Homem-Morcego contra seu maior inimigo, ele mesmo. Vou abrir aqui para vocês verem que a capa, a lombada e a contracapa formam uma arte só. Lindíssima, né? Libarmejo aí em plena forma na sua arte. A história é uma história que eu particularmente gosto muito. O quadrinho é muito bonito, né? O papel muito bom, né? Gramatura excelente, valorizando arte e cores. O, o, o Libarmejo, ele tá realmente, assim, demais nesse quadrinho, né? Ele caprichou muito, contanto que até o Jim Lee aqui faz um elogio a ele aqui nesse texto. E essa história aqui, ela é um conto, né? Ela se passa em época de Natal, é um conto, tem um narrador aqui que está contando uma história. E ele faz uma pergunta: tá bom, você quer que eu conte uma história? E assim começa o quadrinho, né? De acordo com que eu vou passando as páginas aqui, vocês vão vendo que a arte ela é realmente maravilhosa. Libarmejo realmente assim estava inspiradíssimo quando fez a arte desse quadrinho aqui. Caprichou, afinal de contas era uma história dele, roteiros dele, né? Era um quadrinho só dele, então ele realmente caprichou muito. E ele começa a narrar aqui, olha essa arte, gente. Ele começa a narrar aqui que essa história, né, é uma história que vão haver alguns pontos difíceis de se acreditar, mas que era para que o ouvinte ele se esforçasse, né? E que era uma história sobre algo muito importante. E era uma história sobre que era preciso acreditar que as pessoas podem mudar, né? Esse algo muito importante era justamente sobre você ter que acreditar em algo, principalmente sobre mudanças de vida, né? Que alguém pode mudar o seu comportamento mesmo depois de um fato que afetou muito a sua vida, ou talvez depois de anos de vida tendo certos hábitos, seria possível e seria realmente capaz que alguém pudesse mudar. Aqui a gente vê, de acordo com a narrativa, a gente já vê aqui o Batman, né? Ele está pulando aqui os telhados, né? Por cima dos telhados. Tem um bate-sinal lá no final. E a narrativa vai falando, né? Que algumas pessoas, mesmo após muitos anos, né? Cultivando certos atos, certos hábitos, é difícil para elas promover a mudança nas suas vidas por conta de que é preciso dar um salto, né? E esse salto realmente é difícil de dar, porque a pessoa muitas vezes para na beira do precipício ou na beira de um prédio e não tem coragem de dar o salto que seria a mudança, né? E que muitas pessoas não conseguem, que a maioria das pessoas não consegue dar esse salto, não consegue fazer essa mudança em suas vidas. E é o momento que o Batman pula aqui, né? Então existe a narrativa, e a narrativa, as imagens, o Libarmejo ele vai fazendo realmente de acordo com a história aqui, ele vai fazendo esse paralelo das imagens com a narrativa. Então a gente já conhece aqui um personagem desse quadrinho que vai ser um dos personagens mais importantes, né? Ele vai até o final, que é o Bob, né? E a narrativa que fala que o Bob ele trabalha para uma pessoa muito cruel, né? Uma pessoa rica, uma pessoa de uma certa importância, mas uma pessoa realmente muito sem coração, muito cruel. Aqui nós já temos a notícia no jornal de que o Coringa fugiu, né? E a narrativa fala que o Bob, né, ele tem um filho, né, que ele está desempregado, que ele não tem fontes de renda e que ele se viu obrigado a trabalhar para essa pessoa, que aqui é colocada com o nome de Scrooge, né? E um dos serviços que ele está fazendo para o Scrooge aqui, Scrooge ou Scrooge, é isso que é Scrooge,
seria entregar um pacote, né, com dinheiro nessa loja, The Jukebox. E no momento em que ele deixa o dinheiro, que ele pega o dinheiro, na verdade, ele tem que deixar uma bolsa com uma encomenda e pegar o dinheiro de volta para entregar ao seu chefe, né? E é nesse momento que o Batman intercepta ele, né? Ele fica com muito medo, ele fica muito apavorado, né? E, e o Batman então captura ele, começa então a agredi-lo e a ameaçá-lo, dizendo que é preciso que ele entregue onde está o seu chefe, onde está o seu patrão, né? E a narrativa fica falando que ele, por medo do Scrooge, ele não fala, mas ele diz aqui na sua narrativa que, na verdade, ele nunca teria visto esse Scrooge de perto. Ele nunca teria tido contato pessoal com ele. Era sempre através de bilhetes, onde ele deveria pegar as coisas, entregar as coisas, mas que nunca teria tido um contato direto com ele. E o Batman, então, você vê que é um Batman muito, muito nervoso, um Batman muito alterado, né? É, de uma certa forma até desequilibrado. Ele, então, no lugar de prender o Bob, que a narrativa fala que seria um cara muito azarado em tudo que ele fez na vida dele, ele não prende esse Bob. E o Bob acha que isso é um ato de um golpe de sorte na vida dele. Mas na verdade o Batman, ele não prende o Bob, dizendo que o Bob vai servir de isca para ele, né? Que certamente o chefe dele irá atrás dele por conta dele não ter conseguido levar o dinheiro de volta, por conta dele ter perdido esse dinheiro. O Bob então sai correndo para casa e a narrativa fala que em outros tempos, né, se não fosse a necessidade, se não fosse o filho que ele tem hoje, ele já teria abandonado esse emprego, ele já teria pedido demissão. Mas por conta de todas as dificuldades que ele tem na vida, ele é obrigado a prestar esses serviços para um patrão que ele não gosta e fazer um serviço que ele gosta menos ainda. Aqui a gente vê que o Batman colocou, né, um rastreador nele e ele volta para a loja onde teria a Jukebox, onde ele teria deixado a encomenda, e lá ele encontra apenas um bilhete, né, que seria um bilhete aqui, que a gente já vê a dica aqui, dizendo outra piada que você não consegue entender. Ai, ai, vento demais, velhinho. Ou seja, a gente vê que é um bilhete do Coringa aqui. Em todo momento, a narrativa fala que o patrão do Bob é o Scrooge, né? E em nenhum momento ele diz e mostra quem seria esse Scrooge. Aqui a gente vê, quando a gente vira a página, que esse é o filho do Bob, né? É um menino ainda muito novo, muito criança. A narrativa diz que ele tem algumas doenças, inclusive até uma dificuldade para andar, seria uma deficiência. E eles vivem em um apartamento muito apertado, são realmente muito pobres, né? Você está vendo aqui que um menino está montando uma árvore de Natal, que na verdade é uma lata, né? Uma lata de sopa com galhos secos, onde ele pendura um soldadinho, que é o único brinquedo que ele tem, uma lata de cerveja, né? Uma lata dessas de cerveja, uma garrafa de cerveja quebrada, e ele então, quando o pai dele chega em casa, apavorado, ele vai mostrar essa árvorezinha ao pai, dizendo que ele teria feito isso, e o pai fala para ele ficar quieto, sair de perto, e ele fica realmente magoado, o menino, mas o pai, ele logo pede desculpas, né? E olha a árvorezinha dele e fica muito tocado por conta de que o menino diz que ele queria fazer uma árvore igual aqueles que eles conseguem ver nas vitrines das lojas, com aquela latinha e com aqueles galhos secos ali, né? Com aquelas coisinhas penduradas. Ele fica muito tocado e percebe, né, o quanto ele não tem condições de dar ao filho tudo aquilo que o filho deseja e sonha, né? Até que em determinado momento, né, ele fala que ele queria colocar o Batman, queria colocar um bonequinho do Batman na árvore. E o pai fica chateado, afinal de contas ele teve um encontro não muito bom com o Batman recentemente, né? Há poucos minutos. E o menino fala que o Batman seria um dos mocinhos, que ele só machuca gente ruim.
Então o pai fala para ele que às vezes gente boa, né, dependendo da necessidade, pode acontecer de fazer coisas ruins. Infelizmente, esse é o pensamento do Bob hoje. Daqui você vai vendo que os personagens, eles já têm algumas características que talvez algum deles você já vê que precisa de uma certa mudança. Talvez seja esse Scrooge, que precise dessa mudança que o narrador está dizendo lá no começo. Talvez seja o Batman, por estar realmente, você percebe um rancor, um ódio, né, um desequilíbrio nele. Ou talvez seja o Bob, né, por conta de estar fazendo coisas, atitudes erradas, mesmo que por necessidade, ele realmente está praticando atos que ele não deveria, por conta da necessidade de sustentar o filho dele. A narrativa continua aqui falando que o Scrooge é um homem rico, que, diferente do Bob, que mora em uma lata de sardinha, que seria esse apartamento pequeno dele. O Scrooge mora em uma mansão, tem vários carros novos, tem muito dinheiro, né? E no momento que começa a narrar sobre o Scrooge, eles começam a mostrar o Bruce Wayne, né? Que é o Batman. Então, há um paralelo dessa riqueza do Scrooge com a riqueza do Bruce Wayne. Então ele começa narrando aqui que esse Scrooge ele é uma pessoa que ele não se importa mais com ninguém, que é uma pessoa que ele está amargurada, que é uma pessoa que não tem mais misericórdia de ninguém por conta de coisas que aconteceram no passado na vida dele, né? Onde ele tinha um amigo que ele teria perdido, que ele teria enterrado. Então, fazendo esse paralelo com as imagens, né, e essa narrativa, a gente vai vendo que ele vai mostrando o Bruce Wayne, ele vai mostrando o Robin, né, que teria que, nesse caso, nesse momento, para quem conhece a história do Batman, a narrativa que fala do Batman que teria sido do Robin que teria sido assassinado pelo Coringa, né? Então o Bruce aqui ele está extremamente amargurado, ele está extremamente rancoroso, né? Com muita raiva, com muito ódio, querendo pegar o Coringa que fugiu e acabar de vez com toda essa história, né? Então a narrativa fala aqui que surge na vida do Scrooge, mas a gente vai vendo aqui o Bruce Wayne fazendo esse paralelo, de que surge uma visão, e a visão que ele tem é do Robin, né? Olhando para ele, que mais tarde ele teria mais 3 aparições na vida dele, 3 espíritos, ou 3 fantasmas, ou 3 visões, né? Que apareceriam para ele. E a primeira visão que ele tem, esse primeiro fantasma que apareceria na vida do Scrooge, mas em todo momento você está vendo aqui, é o Batman, né? Seria uma mulher, né? Em forma de gato. Então essa mulher que a gente vê aqui é a mulher gato, é a Selina, né? E a gente vê que o Batman realmente está tão desequilibrado, né? Que ele começa a ofender a Selina, né? Começa a agredi-la. E ele fala que ele não vai prender a Selina. Mas a Selina provoca ele, né? Provoca tanto a ponto de dar um soco nele. E ele então começa a perseguir a Selina. E nesse momento ele começa a sentir de volta o Scrooge, mais a gente está vendo o Batman. Ele começa a sentir de volta todos aqueles sentimentos, né? Começa a reviver todas aquelas aventuras, começa a reviver todas aquelas emoções que ele teve quando ele era mais jovem, que ele era mais ágil, que ele era mais atlético. E nisso a gente vai vendo aqui o Pinguim, o próprio Coringa, o Duas Caras, o Espantalho, a gente vê o Robin de novo, a gente vê o Batman aqui com os primeiros uniformes dele, com um dos primeiros Batmóveis aqui, né? E a gente vê tudo isso e esse paralelo vai dando a você entender de que esse Scrooge, na verdade, não seria o Bruce Wayne. Fica esse mistério, fica essa coisa de você querer descobrir quem é esse Scrooge, né? E você fica pensando, será que esse Scrooge vai surgir lá no final? Será que esse Scrooge é o Bruce Wayne? Mas no momento não é revelado ainda, a gente vai vendo esse paralelo aqui. Em determinado momento que ele está perseguindo a mulher gato,
A mulher gato consegue saltar de um prédio para o outro, mas ele não consegue porque quebra, né? O ponto de apoio dele, ele cai de uma altura de vários andares, e nessa queda ele vai lembrando, enquanto ele cai, ele vai lembrando mais uma vez do assassinato dos pais dele, né? Tá aqui mais uma vez a cena, a gente já viu isso em vários filmes, a gente já viu isso em vários quadrinhos, mas realmente essa cena continua sendo retratada e provavelmente ela vai continuar sendo retratada milhares e milhares de vezes, a morte dos pais do Bruce, né? Do Bruce Wayne. E é nesse momento que surge então o segundo fantasma, o segundo espírito, a segunda visão, a segunda aparição, né? Que aqui a gente vê que o narrador fala que é um homem gigante, né? Com olhos ternos, né? Com olhos bondosos, mas que a gente vê aqui que é o Superman, né? É o Superman que aparece aqui para ele e começa a conversar com o Bruce, dizendo que ele não está bem, né? Que inclusive que ele está tossindo muito, que ele teria pegado alguma pneumonia, algum resfriado. E o Bruce então fala que ele não tem tempo para isso, ele não tem tempo para ir em hospital, ele não tem tempo para se tratar, e pede ao Superman então que leve ele até um determinado lugar, que no caso é um telhado onde ele consegue ver a casa do Bob. Então, tanto o Superman quanto o Batman, eles começam a observar o Bob e seu filho. E o Superman ele pergunta ao Batman o que seria aquilo. E ele diz que é uma isca para atrair o palhaço. O palhaço, obviamente, é o Coringa. Então o Superman questiona ele se seria correto ele usar um pai e um filho, uma criança, para atrair a atenção de um assassino, né? A atenção de um homem que ele queria prender. O Batman está pouco se importando com isso, né? Ele fala que aqui, aí o narrador fala que o Scrooge ele não se importa, né? Ele é uma pessoa que não tem misericórdia, ele é uma pessoa que não tem mais um coração bondoso ou que pensa nos outros, ele quer apenas os seus objetivos. Então, o Superman pega o Batman meio a contragosto pelos braços, sai voando com ele e mostra ao Batman as pessoas, né? Os mendigos na rua, uma mãe com uma filha, pessoas recebendo os parentes em casa, e tenta mostrar ao Batman, né, que é para ele olhar para as pessoas comuns, né, que elas têm vidas, que elas têm sentimentos, que elas têm pessoas que elas amam, né, que elas precisam ser protegidas, que elas têm uma vida comum, mas é uma vida feliz, que pessoas que mesmo em meio a esse caos que ele está vivendo ou que ele está vendo no mundo, que as pessoas ainda conseguem se amar, que as pessoas ainda têm vidas que importam, né? Mas o narrador fala que o Scrooge, né, ele não se importa com isso, porque o que ele viu foram pessoas comuns, né, e da vida cotidiana, e que ele não está se importando com nada disso. Então o Superman leva ele para ver pessoas conhecidas. E ele que achava, o Scrooge, que achava que as pessoas que estavam próximas dele, que as pessoas que o conheciam, que essas pessoas elas amavam ele, que essas pessoas respeitavam ele, quando o Batman olha, né, que está sempre fazendo esse paralelo entre o Scrooge e o Batman. Quando o Batman olha o Gordon conversando com o policial, ele percebe que tanto o Gordon quanto o policial, de certa forma, temem o Batman. E que eles estão assim pensando no momento em que o Batman surte, que ele venha ter um surto, que ele venha passar dos limites dele. Ou seja, o momento em que o Batman talvez mate alguém. Talvez o momento em que o Batman saia dessa linha tênue e passe realmente para um justiceiro assassino, né? Então o Gordon e esse policial estão conversando sobre isso e mostram essa insegurança, mostram essa incerteza, esse temor até. Então o Batman descobre, né, que nem todos aqueles que estão perto dele realmente têm total confiança nele. E a narrativa fala isso, exatamente isso, do Scrooge. Então o Batman pede para o Superman deixar ele perto do Batmóvel, e é nesse momento que o Superman vai embora e o Batmóvel explode, e é nesse momento que aparece a terceira visão, o terceiro visitante, o terceiro
personagem, o terceiro espírito ou fantasma, né? Que é o fantasma número 3, que começa a arrastar ele. Quando ele abre os olhos, né? Ele vê que é o Coringa, esse terceiro personagem. O narrador fala que, na verdade, é, esse terceiro fantasma, essa terceira figura, ele começa a perceber que nenhuma das outras era real e que nem essa era real, né? Que nenhuma dessas figuras eram reais. Então a gente vê aqui o Coringa arrastando o Batman até um cemitério, né? Olha que arte linda, essa arte maravilhosa aqui do Libarmejo. Pessoal, vocês vão ouvir algumas buzinas aqui, mas não se incomoda, eu vou continuar narrando. Um pessoal que está passando aqui, não sei se é um protesto, alguma coisa, mas estão buzinando. Enfim, essa arte linda aqui do Libarmejo, onde o Coringa está arrastando o Batman para dentro de um cemitério. E aqui então a gente vê que o Coringa tem uma cova onde o Batman é jogado dentro dessa cova e ele não consegue evitar o tombo, né? E então, lá dentro dessa cova, o narrador continua fazendo a sua narrativa, né? E a gente vai vendo aqui que o Bruce, ele vai lembrando, o Batman, ele vai lembrando de coisas que aconteceram, ele vai tendo visões aqui de uma luta, ele vai tendo visões de alguém rancoroso e ele percebe que esse alguém rancoroso é ele mesmo, né? E a gente vai vendo aqui dois grupos se confrontando, um grupo que seria o grupo do Batman, porque tem a tarjezinha do Batman aqui do lado, e outro grupo seria o grupo do Coringa, porque todos estariam, né, com as caras pintadas aqui com a pintura do Coringa. E ele vai vendo aqui que os amigos o vão abandonando, que os bens, ele vai perdendo os bens, né? E que aqueles que estavam próximos deles vão sendo condenados também. E nisso tudo ele está lá debaixo da terra, né? Enterrado porque o Coringa o enterrou. E o Scrooge vai fazendo essa narrativa aqui, ou seja, o narrador vai fazendo essa narrativa que o Scrooge estaria perdendo tudo, perdendo os amigos. Se ele morresse, né? As pessoas que a única coisa que ele deixaria para as pessoas próximas seria dor, não seria nada além de dor. Então o Batman, ele acorda e ele então, como a terra está fofa, a terra ainda está, né, macia, ele consegue se libertar, ele consegue sair desse túmulo dele, né? Ele consegue sair como se fosse um morto-vivo. E o narrador fala que muitas vezes é preciso morrer, a morte às vezes é necessária para ensinar a pessoa a viver, né? Então, nesse momento, quando eu viro a página aqui, nós já estamos na casa do Bob, onde a porta bate e o garotinho, né, totalmente inocente, ele vai perguntando se é Papai Noel que está na porta. E quando ele abre a porta, na verdade, é o Coringa, né? É, falando ho, 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 como se fosse o Papai Noel. Então ele entra na casa, né, e a gente vê o medo, o desespero do garoto de ver essa figura com esse rosto, né, aterrorizante, que é o rosto do Coringa, e ele fala que ele vai brincar com o menino, e ele começa a pegar ferramentas, começa a pegar armas, né, e o Bob, escondido, com medo, vendo seu filho ali do lado do Coringa, em determinado momento ele sente a necessidade de agir. Então ele sente, o narrador, ele fala que o Bob sente a necessidade de fazer a coisa certa, da forma correta. Ele precisa e ele tem a necessidade de se tornar um dos mocinhos. Então ele começa a atacar o Coringa, que obviamente muito mais ágil, muito mais maldoso, né? Muito mais cruel do que ele, o atinge de forma violenta e rende ele. Então, nesse momento aqui, a gente descobre que o patrão do Bob é o Coringa, né? E aí a gente fica perguntando quem seria esse Scrooge, né? Que o narrador fala que seria o patrão do, do Bob. Seria o Coringa com outro nome? Mas a gente vai percebendo que não, porque ele continua falando desse Scrooge de uma outra forma. Aqui a gente vê que o Bob ele trabalhava para o Coringa, né? E a gente vê que o Coringa vai assassinar o Bob com um tiro na cabeça na frente do filho, né? Porque o Coringa não tem misericórdia nenhuma. Então a gente vê que a sombra aqui do Batman vem chegando, né? E fala que forças exteriores muitas vezes atuam na nossa vida
como algo elemental quando a gente procura fazer a coisa certa, né? E que perceber que é preciso fazer a coisa certa não significa uma total mudança imediata, mas que é o primeiro passo para se mudar, né? Então o Batman entra, essa força exterior seria o Batman, ele entra, ele, ele atinge o Coringa e alguém pega a arma, né? E quem pega a arma é o Bob, né? E o Bob está extremamente assim alterado por conta de que o Coringa, além de querer assassinar ele, iria assassinar o seu filho também. Então ele aponta a arma para a cabeça do Coringa e o Coringa fala: atira, mata, mata, porque o Coringa é assim, né? Ele quer o caos, ele não se importa de morrer, ele quer que a outra pessoa faça o errado, sempre. E o Batman então fala para ele: não, não faça isso, né? Mostre a seu filho que você é um herói, que você não é um dos vilões, né? É isso praticamente que ele fala. E o narrador fala, né, que um herói seria um tipo de pessoa respeitada, um tipo de homem sem medo, né? Mas o fato de ser sem medo, o fato de não temer, não significaria que ele teria o direito de matar, né? É, esse herói seria uma pessoa respeitada que as pessoas acreditam, mas que para chegar a esse ponto de ser um herói, para ser uma pessoa respeitada, alguém que as pessoas acreditam, precisaria se percorrer um longo caminho, né? Então, o Bob ele não atira no Coringa, o Coringa é preso, né? Novamente. A gente vê aqui o Bruce já descansado, com o coração calmo, porque, na verdade, ele fez a coisa certa. Ele queria pegar o Coringa, talvez para matar o Coringa também. Mas naquele momento, na frente daquele pai, na frente daquela criança, o Bruce, o Batman, entendeu que era preciso fazer a coisa certa, ser o exemplo, ser um herói que as pessoas pudessem respeitar e não temer. E a gente vê aqui que houve uma mudança na vida do Bruce Wayne. Houve uma mudança na vida do Bob, que agora é visto por seu filho como alguém que não é um dos homens maus, né? Então, o Bob ele recebe aqui em casa uma árvore de Natal novinha, igual às árvores de Natal que eles viam nas lojas. O menino fica todo feliz. O Bob ele recebe uma proposta de emprego das indústrias Wayne, ou seja, o Bruce ele começa a cuidar do Bob e do seu filho, começa a cuidar também do departamento de polícia de Gotham. O Bruce ele começa a ver que haviam coisas que ele não estava enxergando por conta de todo o ódio e de toda a amargura que ele tinha pela morte do Robin lá atrás, causada pelo Coringa. Que o ódio que ele tinha pelo Coringa não estava deixando ele enxergar as coisas mais básicas e aqueles que estavam próximos dele. Aqui a gente vê o filho do Bob, né, se vestindo aqui parecendo ser o super-homem, né, andando na rua. E no final a gente vê aqui que na verdade essa história toda estava sendo narrada pelo Bob para o seu filho, né? E no final, o personagem Scrooge era apenas um personagem fictício, usado pelo Lee Barmage para fazer esse paralelo com todos esses personagens, né? Porque o Scrooge ele poderia ser o Bob, ele poderia ser o Batman, ele poderia ser eu ou você, né? E assim termina a nossa história, né? Com essa narrativa linda aqui, com esse quadrinho que nos dá assim algo para pensar, né? É um quadrinho que deixa uma mensagem muito boa, muito positiva de que as mudanças elas podem acontecer, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, por mais amargura que a gente possa ter no nosso coração, mas é possível haver uma mudança. Basta decidir que o caminho não é fácil, não é tranquilo, que ele pode ser muito árduo, mas que pode haver uma mudança.
E tá aqui, depois a gente vai ver aqui alguns esboços do Libarmejo, né? A gente vê o lápis, depois vê ele que ele já acendeu aqui, né? Já colocou um nanquim. E aqui já a arte final dele, né? Temos aqui um pouco da arte dele nua e crua, antes de tudo ser finalizado. E aqui nós temos, né, um pouco do Libarmejo, um pouco da Bárbara Ciardo, que foi a pessoa que fez as cores, né? A única pessoa diferente aqui na, na confecção desse quadrinho é a Bárbara Ciarlo, porque os roteiros e desenhos do Libarmejo, né, a arte final também dele, e mais as cores é da Bárbara Ciardo. Tá aí, pessoal, o vídeo ficou um pouco grande, eu acredito, mas eu acho que vale a pena falar desse quadrinho aqui com essa mensagem bacana, esse quadrinho muito interessante, né, do Libarmejo sobre o Batman em uma época de Natal, numa época onde as pessoas realmente pensam em fazerem coisas diferentes, mas que nem todo mundo consegue, né? É um quadrinho que fala sobre mudanças de vida. Batman Noel. Um grande abraço.